Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 190. Agora a Gênesis continua, capítulo 15. Então, o tema agora, sonhos. Então José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. São Mateus 2:19 a 23. Então, José, o pai biológico, o pai do corpo orgânico do Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos crê, não somos contra, mas muitos crê que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. A gente respeita, mas tudo isso é mitologia. As pessoas podem pensar o que quiser. Nós já tratamos disso em outros vídeos. Porque se Jesus tivesse começado, vamos usar esse termo, o seu apostolado aqui na Terra como guia e o modelo qual todos nós deveríamos segui-lo, se ele tivesse começado o teu apostolado através de um ato pecaminoso, que é o ato da traição, ele não seria o nosso guia e o modelo qual nós deveríamos seguir. Porque ele, na condição de guia e de modelo que nós devemos seguir, ele teria que ser o primeiro a dar bons exemplos. Por isso ele se reduziu até certo ponto. Maria, um espírito de um nível elevadíssimo, que foi apontado por Deus para recebê-lo aqui no corpo físico, porque ela também, Maria também, ela, na condição de espírito, ela necessitava de elementos que, por enquanto, nós, que aqui na Terra nos encontramos, ainda devido à nossa parca evolução, nós ainda não conquistamos esses elementos, e Maria, devido à evolução dela, ela já se encontrava naquele momento com relação a todas essas questões pronta, preparada, por isso foi apontada por Deus a receber aqui na Terra nosso Senhor Jesus Cristo. As energias dela, as energias do Cristo combinavam. E outra coisa também, José também. Então, Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não existe. Você tem o direito de pensar o que você quiser. Mas um dia, quando você ascender, o dia que você despertar a consciência, mas o despertar da consciência, você vai
conseguir entender o que nós estamos querendo dizer. Porque Jesus não podia ter sido concebido por uma falsa, né? Ou por uma falsidade. É mitologia. Isso foi inventado pelo clero, foi inventado pelo, né, os que se diziam na época os doutores das leis. Foi inventado pelo catolicismo, tudo isso aí. Isso é tudo historinha da carochinha para pôr as pessoas para dormir. Durma aí enquanto nós saqueamos a carteira de vocês. E as pessoas com medo, porque as pessoas pressionadas, com medo do inferno, com medo do Satanás, as pessoas crentes num paraíso mitológico, mas só que para elas é verdadeiro. Então as pessoas temiam o que os padres, bispos e papas na época diziam. Isso até hoje, 2023, ainda até hoje. Mas tem muitas pessoas que estão acordando, graças a Deus. Então, esse negócio de divino, Espírito Santo, isso é tudo papagaiada. Isso é para... Tem um animal que chama equino. E tem um negócio que eles colocam aqui na cara do cavalo, do equino, que chama-se cabresto, né? Mas aqui tem um tapa-olho aqui. Ele não pode olhar para a direita e nem para a esquerda, ele só olha para frente. Foi aquilo ali que eles colocaram na cabeça de 64,5% da população aqui na Terra. E eles vivem disso, porque eles saqueiam a humanidade. 99% das religiões são máfias. São mafiosos da erraticidade no corpo físico, saqueando a humanidade. Parece que eu no exemplo, né? Eu levo tanta pancada e eu torno a tocar no assunto. Mas vão matar o corpo físico, não vão matar o espírito. Então, se você soubesse o quanto eu tenho sido atacado nos pulmões, nos rins, por eu tentar passar essas mensagens, você nem imagina. Eu que sei o quanto né? É o ranger de dente. Mas eu não sou de temer isso. Então, você pode me dizer assim, mas que tem a ver essa história tua com sonhos? Oxe, mas tem muita coisa. Porque na época, José, de fato, isso é verdade. José, ele, não vamos dizer assim, um anjo, mas um espírito muito evoluído, né? Que se fez presente no sonho do pai de Jesus biológico, que se chamava assim naquela época, passado, José. Então, José dormiu, desprendeu-se do corpo físico e, em algum plano, na erraticidade, no plano espiritual, esse ser iluminado, esse espírito evoluído, ele orientou José que se transferisse para o Egito, naquele exato momento.
quê? Porque Herodes, ele havia descobrido que um novo rei já se encontrava no meio deles, na figura de uma criança já. Vamos usar por esse lado assim, né? Aí Herodes se revoltou. Ah, é? Ficou obsidiado. Egoísmo. Olha só para você a presença do egoísmo e o egocentrismo dele. Ele deu ordem aos soldados dele que matasse, que saísse, que matasse todas as crianças daquela região toda. E, de fato, houve sim essa matança, existiu sim essa matança, essa carnificina. Milhares de crianças de um mês, vamos dizer assim, de vida física, até lá seus 8, 10 anos, foram todos assassinados pelos soldados de Herodes. José, quando retorna ao corpo físico de manhã, leva ao conhecimento de sua esposa, que se chamava Maria. Eu tive um sonho que um anjo pediu assim, 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 mas que nunca obediente aos desígnios de Deus, porque Maria era muito obediente aos desígnios de Deus, eles foram para o Egito. Passou-se aquela fase toda, né? José lá no Egito trabalhando como carpinteiro, né? Para se sustentar. Deu um tempo lá, vamos dizer assim, e depois de algum, não sei que período foi, quanto tempo ele permaneceu lá, mas vamos pensar assim, depois de uns 3, 4 anos, mais ou menos, José volta novamente, né? A Belém, Jerusalém, aquelas regiões todas lá. Então, José foi orientado. Então, olha só para você ver que interessante. Kardec continua dizendo assim, ó. Os avisos por meio de sonhos desempenham grande papel nos livros sagrados de todas as religiões, sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem os discutir. Kardec, ele é. Eita, homem, viu? Eita, homem, ele era terrível. Os avisos por meio de sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões, sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem os discutir. Então, em todas as obras, em todos os livros, vamos usar esse termo aqui, em todos os livros sagrados, vemos narrativas a respeito de avisos, sonhos e tal, né? Sem garantia nenhuma, Kardec está dizendo, de exatidão. São verdadeiros? Não sei. São falsos? Não sei. São avisos verdadeiros ou são falsos? Não sabemos.
que existem. Em todos os livros sagrados existem relatos de sonhos, né? E o mais interessante, sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem os discutir. Então, por exemplo, naquela época era proibido discutir os fatos. Mas se é fato, não precisa ser discutido mais. É lógico que precisa ser discutido, porque até então não havia exatidão. E pelo fato, isso é expressão, e pelo fato da não exatidão, tinha que se discutir para descobrir como se dava aquele fenômeno natural e não milagroso, maravilhoso e sobrenatural. Nunca houve milagres através de sonhos, como sempre acreditou muitas pessoas. Nunca houve milagres. Porque milagre é mitologia, não existe. Então a doutrina dos espíritos nos esclarece muito bem a respeito disso. Os sonhos. Então olha só para você ver. O fenômeno em si mesmo nada tem de anormal. O fenômeno em si mesmo nada tem de anormal. Sonho nada tem de anormal. Sonho não é milagre, sonho não é paranormal, você entendeu? Sonho não é miraculoso. Agora, veja bem uma coisa. Nós vamos esmiuçar um pouco essa questão aqui assim. Existem pessoas, nós vamos explicar um pouquinho a respeito de outras coisas, mas nós vamos dentro do assunto. Tem pessoas que dormem para sonhar, para jogar no bicho. Mas o que elas não sabem é que, olha só para você ver como que a gente vai, como se diz o ditado, a gente vai crescendo e vai aprendendo, né? Cada dia que passa a gente vai aprendendo algumas coisinhas na escolinha, né? Da vida. O que muitas pessoas não sabem, ou que 100% das pessoas não sabem, é que todas as pessoas que dormem à espera de uma revelação, vamos começar por esse lado. Toda pessoa que dorme para sonhar com determinado resultado da loteria esportiva, da jogatina, e que acorda e joga e ganha, mal sabe ele que ele foi intuído, inspirado, ele foi um cobaia das trevas. Ele foi um cobaia de possíveis obsessores dele de vidas passadas, para que nesta existência, através da ilegalidade, porque pode legalizar aqui na Terra a droga, a bebida, a prostituição, o jogo do bicho. Pode legalizar tudo aqui na Terra. Mas nada disso se legaliza perante a consciência e perante
os desígnios do Criador. É nesse momento que as trevas ficam pé da vida comigo. Acabei de levar outro cutucão aqui nas costas. Mas falo. Todos que dormem à espera. Dormem. Porque muitas pessoas deitam determinado horário do dia para sonhar com determinado resultado do bicho para depois jogar no bicho, na loteria esportiva e até na Mega Sena e em outras coisas aí que tem por aí, né? Nas lotéricas, né? Mas as lotéricas não são culpadas. Elas apenas prestam serviço e elas, né? Impostos hoje, né? Leis no Brasil tá difícil no mundo, né? Sistemas no mundo tá difícil. Então, veja bem, todas essas pessoas que dormem e acordam e jogam, elas são cobaia das trevas. Elas são cobaias de anticristo. As trevas as intui a jogar, a ganhar, justamente para, perdão do termo, para que elas se desgrace moralmente, intelectualmente, desgrace a tua evolução. Porque, como se diz o ditado, jogo não é de Deus. Jogo é do demônio. Aí você me diz assim, Luiz, mas você acabou de dizer que o demônio não existe. Mas não existe, gente. O demônio não existe. O Satanás não existe. O capeta não existe. A pessoa que joga é que é o capeta. A pessoa que joga é que é o Satanás. Ele é um comparsa dos capeta que encontra-se no plano espiritual. Você entende que esses nomes são todos termos criados pela mitologia, mas que são termos reais, termos, e não personagens. São termos reais devido à nossa inferioridade. Então, se eu te cobiço, se eu te desejo, enfim, eu sou um santo ou eu sou um demônio? Um demônio. Porque te cobiçar, te desejar, não condiz com os desígnios de Deus. Significa que eu estou na contramão do Criador. Então nós trazemos dentro de nós o paraíso e o inferno. Nós trazemos dentro de nós o anjo e o demônio. Nós trazemos dentro de nós o bem e o mal. Mas devido ao nosso livre arbítrio, que é o nosso direito de escolha, nós que optamos pelo anjo ou pelo demônio. O mal não é criação de Deus. O mal é criação nossa. O mal, o ódio, o rancor, a raiva, a inimizade, o obsessor, o obsidiado, é criação nossa. Deslizes nossos. Tem um copo de leite e um copo de pinga. Qual dos dois você bebe? Isso é psicologia. Você disse que não tem conhecimento dos desígnios de Deus, você não tem conhecimento de nada. Aí você vai no copo de pinga. Mas por que você foi no copo de pinga? Ou você vai no copo de leite. Mas por que você foi no copo de leite? Então, essas pessoas que dormem durante o dia ou durante a noite para poder receber inspiração
para poder sonhar com algum bicho. Macaco, tatu e periquito. Nem sei se tem isso no jogo. Ele joga e ganha. Você acha que foi Bezerra de Menezes e Eurico Barçanufo que inspirou esses diamante bruto e processo de lapidação? Você viu como que eu consertei a situação? Porque eu não tenho direito de desfazer de ninguém. Você acha que foi o Eurico Barçanufo ou Bezerra de Menezes que inspirou esses diamantes brutos a jogar no bicho? Então esse é o demônio que está dentro dele. As pessoas são cobaia das trevas. O que as pessoas não sabem é que durante a noite, 75% dos espíritos reencarnados no mundo retornam à erraticidade e lá são usadas, são vampirizadas pelas trevas. E 25% procuram colônias de trabalho para estudar, para trabalhar e tudo mais. Isso encontra-se em obras de André Luiz através de Chico Xavier. Isso não é meu, não é nosso, é de André Luiz. Vamos para o próximo vídeo.